No dia do casamento, a mulher cai na água e um médico a resgata. Ao tocar em seu vestido, fica chocado com o que nota. Ao emergir das sombrias portas do hospital, seus passos arrastam-se como se cada um fosse uma carga insustentável. O pó, testemunha crocante de seu desgaste interno, desmorona sob a pressão de seus pés exaustos. Embora o sol de verão tenha afrouxado suas garras abrasadoras, o ar persiste opressivo e saturado, como se todo o espaço ao seu redor estivesse impregnado de uma mistura sufocante de calor e poeira exuberante. Andrés, antes um cirurgião de mãos hábeis e coração firme, enfrenta agora uma realidade inesperada. Por mais de uma década, testemunhou a plenitude do espectro humano na sala de operações, mas a acusação de ser responsável pela morte de um paciente lhe era completamente alheia. A angústia mental o envolve, tecendo uma rede escura de temores. Não teme apenas o peso da culpa, mas também as sombras da detenção e da prisão que espreitam em sua periferia. Apesar das promessas tranquilizadoras do superintendente, Andrés passa 4 dias imerso em constante preocupação. Os familiares da jovem que pereceu sob seus cuidados desatam sua dor em uma tormenta de fúria contra o pessoal hospitalar. Andrés, desdobrando toda a diplomacia e conhecimento de psicologia adquiridos ao longo de seus estudos, tenta acalmar as águas turbulentas. No entanto, os pais, impávidos, decidem levar o assunto aos tribunais. Por alguma razão, concluem que o cirurgião que realizou a operação deve carregar a culpa, ignorando a complexidade dos fatos na intrincada rede de intrigas hospitalares. O filho do superintendente, Sérgio, um cirurgião jovem e desmesuradamente ambicioso, desconfia de consultar seus colegas. Com apenas 2 anos de experiência cirúrgica, considera-se no direito de se colocar acima dos outros, respaldado pela sombra largada de seu pai como chefe do hospital. Formado em Londres, sua presunção o impulsiona a desconsiderar a sabedoria coletiva em favor de sua juventude e ambição. Já enfrentou uma operação semelhante, segundo suas próprias convicções, suficientes para eclipsar a experiência e a prudência daqueles ao seu redor. A menina, com uma anomalia congênita que desafia as expectativas de vida, alcançou a idade de 13 anos, desafiando as previsões mais sombrias. No entanto, sua saúde desvanecia rapidamente. Mesmo os médicos mais destacados se recusavam a realizar a operação, nem mesmo eles podiam garantir o sucesso. Não se tratava de falta de coragem ou determinação, já era uma realidade imutável. Sérgio, com sua ambição desmedida, estava determinado a realizar a intervenção. O pai de Sérgio, o experiente superintendente, tentou adverti-lo: não podes cortá-la assim tão facilmente, não é uma questão de valor e coragem. Sérgio, vais matá-la. Andrés se afastou, sabendo que sua opinião cairia em ouvidos surdos. Se lhe tivesse impedido sua perspectiva, teria denunciado a imprudência do filho do chefe, catalogando-o como um ambicioso insensato sem lugar na nobre profissão médica. Teria afirmado que tal operação não deveria ser realizada na clínica. Mesmo com o melhor equipamento disponível, as probabilidades de sucesso eram escassas, e qualificá-la como valentia era quase um ato de homicídio. O diretor do hospital, também cirurgião, via-se obrigado a equilibrar a tarefa de operar com as responsabilidades administrativas. Sua principal função era educar seu filho Sérgio como o futuro herdeiro. No entanto, algo havia saído errado nessa formação. Em vez de cultivar uma paixão pela cirurgia, Sérgio se obsediou com o álcool e as trivialidades da juventude. Seu desempenho acadêmico era deficiente, e quando foi enviado a Londres por seu pai, retornou com experiência e conhecimento, mas ainda insuficientes para tomar decisões de vida ou morte. Em um momento de clareza, Sérgio percebeu que havia cruzado limites insuspeitados. Desesperado, ligou para seus mentores em Londres, mostrando-lhes os dados da paciente, suas provas e os resultados dos exames. A realidade da situação começava a pesar sobre seus ombros, deixando-o em uma encruzilhada onde a responsabilidade e a ética médica se entrelaçavam de maneira irreversível. Vai morrer na tua mesa, há quase 100% de possibilidades. Não a operes, advertiram. Andrés, escutando essa conversa atrás da porta, dominava bem o inglês e compreendia a gravidade das palavras. Optou por não se envolver. Sérgio deixou claro que não precisava de conselhos e foi para casa, aparentemente tranquilo, antecipando que o destino do caso se esclareceria no dia seguinte. No entanto, a realidade se desdobrou de maneira inesperada.
Em vez de ser um mero observador, Andrés se viu assumindo o papel de líder. Tens que ocupar o lugar de Sérgio, que não pôde vir trabalhar, comunicou Nicolás, o chefe do hospital, na manhã seguinte. Farei, claro. Qual é o plano? Perguntou Andrés, acostumado a substituir Sérgio. A única cirurgia programada para hoje é a de Angélica Vasco, respondeu Nicolás. Não farei essa cirurgia, ela morrerá na minha mesa, declarou Andrés com firmeza. O médico mais velho suspirou resignado. Ela vai morrer de qualquer forma. Se pudermos fazer a cirurgia, podemos salvá-la, pelo menos prolongar sua vida. Isso é impossível, e você sabe disso. Seu filho arriscou com o impossível e acovardou-se. Agora, você quer me responsabilizar? Replicou Andrés com um tom agudo. Não, não farei. Não farei. Pode me demitir. Respondeu Andrés, sem perceber que o pai da garota estava atrás dele. E os riscos? Estamos de acordo, por favor, ninguém mais. Estamos de acordo, expressou o homem de óculos, com lágrimas nos olhos. Andrés, confuso, perguntou, quer matar sua filha? Não, mas não podemos ficar de braços cruzados. O mais provável é que ela morra, é o que nos disseram. Mas você pode nos dar esperança. Angélica realmente quer isso, quer que pelo menos tentem. Suplicou o homem. Andrés hesitou, mas acabou sendo persuadido por Nicolás, o chefe do hospital. Meu filho é um tolo, mas se alguém pode realizar essa operação, é você. Os papéis estão assinados, os pais insistem e ameaçam processar-nos se recusarmos. Ajude-me, por favor. Pediu Nicolás. Andrés refletiu sobre a situação e pensou que os pais da menina estavam cientes de que provavelmente ela nunca se recuperaria da operação, mesmo que fosse realizada de maneira perfeita, o que era impossível na clínica. Silenciosamente previu que Angélica entraria em coma e morreria poucos dias após a intervenção. Ao sair, Andrés anunciou: foi um sucesso. O corpo da sua filha está muito enfraquecido pelo tratamento. Não podemos prever. Clareará nas próximas 24 horas. Ela está em coma, induzimos artificialmente. É uma necessidade, é tudo o que posso dizer neste momento. Depois de realizar a operação, Andrés trocou de roupa e foi para casa. Seu turno tinha terminado. Ao voltar para casa, no corredor, Andrés encontrou-se com Sérgio, que voltava para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Seus olhares se encontraram, mas não trocaram uma palavra. Andrés teve tempo de chegar em casa, se servir de chá, quando o telefone tocou. Andrés, este é o assunto. Angélica acabou de morrer. Os familiares estão frenéticos, te culpam. Começou a voz do outro lado. A mãe da menina começou a culpar o médico, enquanto o pai argumentava que o médico havia avisado que não era culpa dele. Mas para a mãe louca de dor, isso já não importava. Andrés tentou explicar o que havia acontecido com Angélica. A mãe da menina disse: não deveria ter feito isso. Matou nossa filha. Vamos processá-lo. O assassino deve ir para a cadeia. O pai prometeu resolver isso, mas não funcionou. A mulher apresentou uma petição ao tribunal. O superintendente começou a lidar com o caso e tentou acalmar Andrés. Embora o próprio cirurgião não soubesse o que era mais terrível, o fato de estar mentalmente envolvido na morte da menina ou que seus familiares estivessem processando, era uma armadilha. Andrés lamentou terrivelmente não ter recusado. A responsabilidade foi transferida para outra pessoa. Sérgio se acovardou, fugiu no último momento, sem forças calculadas, e seu pai, é claro, o protegeu. Andrés se arrependeu terrivelmente de não ter recusado. A carga de responsabilidade foi transferida para outro, e a verdade se diluiu na amargura das circunstâncias. O médico Andrés vagava pela calçada, com um fio de suor escorrendo pela testa. Aos 35 anos, sentia-se incrivelmente sozinho, sabia que não havia ninguém esperando por ele na pequena casa que algum dia compartilhou com sua esposa, a quem amava com todo o coração. Agora, restavam apenas memórias do passado feliz e uma cadela vira-lata chamada Teresa, que Andrés havia recolhido da rua e batizado com o nome de sua esposa. As lembranças o transportaram para anos atrás. Teresa e ele haviam compartilhado quase 8 anos, 5 deles como marido e mulher.
Teresa, mais jovem, se mudou com Andrés quando tinha apenas 18 anos, enquanto ele já tinha 26. O romance foi intenso e apaixonado no início, mas a chama se apagou rapidamente. Apesar de sua beleza e de um futuro promissor como atriz, Teresa abandonou tudo por Andrés. Quando recebeu seu diploma de atriz, seus pais imploraram que ela se mudasse para a capital, mas Teresa já estava morando com Andrés há 3 anos. O relacionamento já havia se desgastado, mas ela não ousava deixá-lo. Teresa conseguiu um emprego como chefe de interpretação no Palácio da Cultura local, e Andrés propôs casamento. Casaram-se, aparentemente, eram felizes, mas a insatisfação mútua começou a acumular-se como uma bola de neve. Teresa culpava Andrés por ter desistido de sua carreira de atriz por ele. A cada ano que passava, sua juventude desaparecia, e seu brilho não impressionava os produtores e diretores, apesar de atuar no teatro local como uma atriz amadora. Teresa começou a beber, uma característica distintiva de pessoas com uma organização mental delicada, e odiava silenciosamente Andrés. Andrés sonhava em ter uma família, casou-se com Teresa imaginando o quão bonitos seus filhos poderiam ser, com a esperança de que se parecessem com sua mãe. Andrés também era bonito, com um nariz arrebitado e cabelos cacheados. No entanto, seus desejos de ter filhos foram frustrados pelo ódio silencioso de Teresa. Embora ainda o amasse, Teresa odiava Andrés em silêncio e se recusava a considerar a ideia de ter filhos. Não quero ter filhos. Meu corpo será arruinado. Já viu minha mãe? Ficou inchada depois de dar à luz. Agora, não posso engravidar, dizia Andrés, enchendo-o de medo e frustração. Quando finalmente decidiram tentar, Teresa anunciou que abortaria. Aquilo foi o limite para Andrés, que estava cansado de suas queixas e da pressão constante. Andrés ganhava um salário modesto, e as exigências de Teresa por luxos exacerbavam a tensão em seu relacionamento. A situação atingiu seu ponto crítico quando Teresa engravidou e decidiu abortar por conta própria. Andrés pediu o divórcio, e eles se separaram por mútuo acordo. Tão forte quanto foi a atração nos primeiros anos de seu relacionamento, tão forte foi o desejo de não se verem novamente. Era mútuo. Andrés ficou sozinho, lembrando-se dos amigos que havia perdido, assim como tantos outros homens que se casaram. A diferença era que todos os seus amigos estavam amarrados pelos laços do matrimônio. Andrés começou a se sentir deprimido, uma sensação que cuidadosamente escondeu de todos, até de si mesmo. Em uma tarde chuvosa de novembro, encontrou um lindo filhote perto da lixeira. Estava claro que estava abandonado, magro e encolhido em um canto, gemendo de vez em quando. Andrés olhou para o filhote, foi para casa, mas depois de alguns passos, parou e voltou. Teresa já não está aqui, e ninguém vai me proibir de te acolher, disse Andrés. Ele levou o cachorro para casa, percebendo que era uma fêmea. Não ocorreu a ele nada melhor do que chamá-la pelo nome de sua ex-mulher. Depois de algumas semanas, percebeu que o que havia feito era uma estupidez, mas a cachorra já estava acostumada e respondia apenas ao homem por Teresa. Assim, Andrés tinha Teresa, uma cadela em sua casa. Foi fácil acostumá-la ao lar, e a cadela se comportou perfeitamente, não estragou os móveis, não comeu os sapatos e se adaptou rapidamente à caixa de areia. Ao lembrar de seu animal de estimação, Andrés sempre sorria. Ao voltar para casa, cruzando a ponte, ele respirava aliviado, apesar de quão difícil seu destino poderia ser. De repente, uma mancha branca apareceu à frente de Andrés. Ele não viu imediatamente através dos óculos o que era, uma garota com um vestido que parecia de noiva, exuberante e enorme. Andrés notou que a garota quase corria. De repente, ela subiu rapidamente na grade da ponte. Não pare, gritou Andrés, correndo em sua direção, mas era tarde demais. A garota pulou na água e houve um grande splash. Andrés olhou para baixo, lembrando-se de como, há um ano, havia um rapaz na sua mesa que seus amigos haviam jogado bêbado desta mesma ponte. Ele não parecia alto, mas poderia ter morrido instantaneamente. O rapaz se salvou, mas ficou confinado a uma cadeira por vários meses. Andrés percebeu que tudo poderia ser pior e que ele mesmo poderia morrer, mas não pensou nisso por muito tempo. Ele pulou na água com a roupa do corpo, e por sorte, o telefone e o cartão estavam isolados da umidade graças às capas protetoras que ele havia comprado quando foram encharcados em uma chuva.
Ele teve que trocar o cartão e comprar um novo telefone. O impacto com a água foi abrupto, mas Andrés nem sequer se machucou. Ele saiu imediatamente à superfície e começou a procurar pela garota. Ela estava muito perto, exatamente onde havia caído da ponte. O vestido exuberante a impedia de se esconder debaixo d'água. Ele a pegou e a arrastou até a margem, tentando ver se ela estava consciente. Na beira da água, Andrés fez respiração boca a boca, mas a garota não parecia estar se afogando. Ela respirava, embora algo não estivesse certo em sua consciência. Seu vestido cheirava a álcool, mas seu hálito estava fresco, como se não tivesse estado bebendo, mas acabado de se molhar. O que diabos aconteceu com você? Bateu a cabeça? Perguntou Andrés. Me diga alguma coisa, perguntou Andrés, percebendo que algo não estava bem com a garota. Vamos chamar uma ambulância, sugeriu. Não foi necessário. Provavelmente ela estava bêbada afinal, é um casamento. Pode ter acontecido algo. Anda, você consegue andar? Perguntou Andrés à garota. Ela balançou a cabeça negativamente e começou a chorar. Está bem, se quiser, te levo para minha casa, disse Andrés. A garota concordou, e Andrés começou a chamar um táxi. O motorista chegou rapidamente e não ficou surpreso ao ver uma noiva molhada e suja perto do rio. Provavelmente, o motorista tinha visto muitas coisas enquanto trabalhava como taxista. Em casa, a desconhecida tomou banho e cambaleou até o sofá. Ela não falava, como se não pudesse formular duas palavras. Andrés deu-lhe roupas para trocar e a deitou no sofá. Enquanto a cobria, ele notou a cicatriz no joelho e sussurrou: "Fui eu quem te costurou." A noiva abriu os olhos, olhou para o rosto do cirurgião e confirmou silenciosamente. Depois, fechou os olhos novamente e caiu em um sono profundo. Na manhã seguinte, o estado da jovem não melhorou. Andrés pensou que a culpa era do traumatismo, já que ela falava incoerentemente. Não podia ser apenas uma ressaca. Ele a levou para o trabalho para examiná-la. Parece uma overdose de drogas psicotrópicas. Eu já vi isso no meu irmão, que era um viciado que queria se suicidar. Ele bebeu 6 vezes o limite legal e ficou assim nos constantes por alguns dias até que seu sangue se purificou, explicou Andrés a seu colega, um jovem médico e amigo. O médico pediu à enfermeira que aplicasse 2 injeções na paciente e cuidou dela pessoalmente. Andrés disse: "Para que você precisa?" perguntou o colega. "O fato é que eu a lembro, ela veio nos ver antes, estava cortada ou tinha se cortado, não me lembro. Uns motociclistas a trouxeram, Deus sabe o que aconteceu, mas parecia uma mendiga. Eu costurei o joelho dela e ontem, quando a vi, estava usando um vestido caro e estava bem arrumada, mas estava confusa. Não sei o que está acontecendo com ela, quero perguntar. Ontem, como que a salvei, e me sinto responsável", explicou Andrés enquanto saía, garantindo que o estado da garota não era alarmante. Pela manhã, Andrés voltou ao trabalho e a primeira coisa que fez foi ir ver a desconhecida. Como isso pôde acontecer? A noiva se joga na água, e ele a salva. Não era o destino dele, pensou, mas por alguma razão, isso só provocou um risinho. Andrés no meu escritório, chamou o superintendente. Andrés apertou os lábios com tristeza, queria saber como estava sua paciente, mas as notícias do superintendente também eram importantes. Você sabe que meu irmão mais velho é advogado. Conversou com os pais de Angélica, e eles se recusaram a processá-lo. A mãe da garota pediu desculpas, disse que não estava nela mesma. Incrível como os advogados têm a habilidade de colocar as pessoas em seu lugar, não é verdade? Sorriu o homem grisalho sentado atrás da enorme mesa de madeira. Andrés suspirou, deveria ter feito ele se sentir melhor, mas não foi assim. Não trará a garota de volta, disse Andrés. Ela teria morrido de qualquer maneira. De qualquer forma, sinto muito pelo que aconteceu. Sérgio também está muito preocupado. Ele não fez a operação, mas ainda se culpa. Eu também, os pais da garota e você, mas isso não trará Angélica de volta. Todos tomamos essa decisão. Eu também. Se não tivesse pressionado pela operação, poderíamos ter evitado. Poderíamos tê-la recusado, mas ela teria morrido de qualquer forma. De qualquer forma, continuou o superintendente.
Andrés assentiu e saiu em silêncio do escritório em direção ao quarto da desconhecida. Uma vez dentro, forçou-se a mudar de marcha, como sempre fazia. Qualquer adversidade que o afligisse, sempre a deixava fora do quarto do paciente e da sala de cirurgia. Nada deveria distrair um médico. Estava tenso. Como está? Perguntou Andrés à enfermeira que estava terminando seu turno. Melhor agora. Está dormindo. Mas ficou acordada a noite toda. Suas constantes vitais quase voltaram ao normal com a ajuda do tratamento. A enfermeira se alegrou, retirando-se do quarto. A paciente abriu os olhos, e Andrés começou seu interrogatório. Oi, meu nome é Andrés. Como você está? A garota reclamava de zumbidos nos ouvidos e pensamentos desordenados, mas hoje estava consciente de seus atos. Não me lembro muito de ontem. Alguém estava me perseguindo. Houve um casamento, Pedro e eu nos casamos. Depois, me senti mal, e ele me levou para o rio. Não me lembro do resto. Acho que ele me pediu para pular, se o amava, e então alguém correu atrás de mim, e eu fui. Depois, pulei na água, e você me tirou? Perguntou, olhando para o rosto do médico. Sim, fui eu. Você tem bebido álcool ou usado drogas ilegais? Perguntou Andrés. Não, eu não bebo nada. Também não bebi no casamento. Tenho intolerância ao álcool, e nunca experimentei nada ilegal. Talvez algumas pílulas? Perguntou Andrés. A garota negou com a cabeça. Eu estava bebendo suco e comendo uma salada, de repente me senti mal, pensei que fosse cansaço, preparar o casamento foi muito cansativo. Não tenho ninguém, nem pais, nem amigos. Só tenho o Pedro. Tenho que contar a ele. Ele deve estar ficando louco de preocupação. A paciente estava preocupada. Claro, vou terminar a entrevista, e você pode ligar para ele do meu telefone. Lembra do número? A garota assentiu. Não sei o que aconteceu, realmente não sei. Há pouco tempo, os médicos me diagnosticaram esquizofrênica, mas não confirmaram o diagnóstico. Pedro me levou a um médico, e ele me diagnosticou. Minha memória estava alterada, esquecia coisas, confundia nomes. Às vezes, achava que as coisas estavam no lugar errado. Por exemplo, entrava em um quarto, e a cama estava no canto errado. Pedro me convenceu de que a cama sempre esteve lá, mas eu não conseguia acreditar. Era como se estivesse ficando louca. Talvez eu esteja realmente doente. Andrés franziu a testa. Ainda não parece, mas vamos descartar doenças uma a uma. Dê-nos seus dados. Ontem você não levava nada, não podemos fazer seu registro. Alicia Dayan Corcés, nascida em 5 de julho de 1995, disse Alicia. Ela contou tudo a Andrés, falando com clareza e segurança, sem vestígios de delírio em suas palavras ou comportamento. Andrés não tinha cirurgias programadas naquele dia na emergência. Após o horário de expediente, cuidou pessoalmente de Alicia, a levando a um psiquiatra, que ordenou seus próprios testes e procedimentos. Andrés também pediu testes adicionais, incluindo uma ressonância magnética do cérebro. Alicia estava dormindo quando todos os exames foram coletados. 24 horas depois, Andrés começou a noite e conversou com o psiquiatra no corredor. Nada de esquizofrenia, nenhum sintoma, nada remotamente parecido. E segundo a análise expandida, se ela está tomando medicação psicotrópica grave, talvez esteja estressada e esteja lidando com isso. Não sei, raciocinou o psiquiatra com um sotaque agudo. O psiquiatra concordou com a cabeça. Ela disse que não tomava comprimidos, então talvez seja viciada neles. Quando uma pessoa se torna viciada em medicação, esconde isso, é como com o vício em drogas e alcoolismo. Andrés olhou para o psiquiatra e suspirou. Apenas os fumantes não escondem seu vício, comentou o psiquiatra, soltando uma risada nervosa. Você me pegou. Fico feliz por você. Você também não fuma, certo? Perguntou. Todos sabiam que David era um fumante inveterado. Ele não costumava fumar na juventude, mas parou por sua esposa, que não gostava do cheiro do tabaco. Eles conversaram por quase uma hora. David, o psiquiatra local, era um bom amigo de Andrés.
Ele o ajudou a superar a separação de sua esposa e prescreveu um bom medicamento que ajudou Andrés a se recuperar. Eram quase 11 da noite quando os pais de Angélica se aproximaram de Andrés. Eles estavam indo para o aeroporto e passaram para se despedir e se desculpar. Alicia saiu do quarto e foi uma espectadora involuntária da conversa. Estamos deixando a cidade. Vamos morar longe daqui, é muito difícil aqui, disse o pai da menina. Me desculpe, eu estava errada. Eu percebi que não foi culpa sua. Angélica estava doente desde que nasceu. Sabíamos que seria assim, nos disseram no exame, mas mesmo assim tive a menina e ela viveu uma longa vida para alguém com esse diagnóstico. Sinto muito. Não culpo você, disse a mãe com lágrimas nos olhos. Seja forte. Aceite minhas condolências. E me perdoe, disse Andrés quando a pesada conversa chegou ao fim e o guarda acompanhou os convidados da noite até a saída. Ele se virou e a viu. Sinto muito, você estava esperando e ouviu tudo. Alguém morreu? Perguntou Alicia. Andrés estimou com olhar profissional que hoje Alicia estava com uma aparência melhor. Sim, era apenas uma garota, 13 anos, respondeu de repente. Sentiu a necessidade de falar, então contou tudo em particular e a levou para o quarto dos residentes. Vai dar um soco na cara daquele Sérgio, disse ela, irritada, dando um gole em seu chá. Você é uma lutadora, não é? Sorriu Andrés. A garota assentiu. Aos 26 anos, parecia uma colegial, mas seu caráter não era tímido. Quando ela caiu da ponte, Andrés pensou que era apenas vontade de acabar com tudo. Talvez ela tenha visto seu noivo com sua melhor amiga e decidiu se afogar, exceto que não foi o que aconteceu. Alicia, preciso falar com você. Não é da minha conta, mas você precisa saber. O que você faz a respeito depende de você, começou Andrés. Encontramos uma dose de tranquilizantes para cavalos em seu sangue. Não sabemos exatamente o que é, mas se você diz que não tomou os comprimidos, estavam tentando envenená-la ou torná-la inadequada. Não há histórico de doença mental. Os sintomas que você descreveu, fraqueza, problemas de memória, são resultado dessas drogas. Alicia balançou a cabeça. Não, eu não tomava nada, absolutamente nada. Estava saudável e feliz. Então, estavam tentando envenená-la? Não pode ser, meu noivo me ama. Bem, meu marido veio me ver, estava tão preocupado que até quis ficar comigo no hospital. Cresci em um orfanato, Sr. Andrés. Lá as leis são diferentes das da vida normal. Quando saí, não consegui aprender a ser como os outros. Arrumei um emprego como garçonete, mas o primeiro idiota que pensou que eu estava disponível para a noite levou um tapa. O chefe me bateu em vez de me defender. Também levei um soco na cara. E depois houve o trabalho de limpeza, onde uma senhora de 40 anos se impôs. É verdade? Perguntou Andrés. Adivinhou, riu a garota. E quando digo soco na cara, quero dizer soco como no boxe. Ninguém no orfanato brigava como uma garota. Simplesmente não sobrevivíamos. Todos brigavam como homens, aprendíamos os movimentos. Eu era amiga dos garotos e eles me ensinaram. Antes de me formar, eu era líder, mantinha a ordem e não havia injustiças. Quando saí, os garotos choraram. Agora eu vou lá às vezes, mas é diferente. Não há justiça novamente. Sinto muito por você. Cresci em uma família, mas meus pais me tiraram do orfanato quando eu era criança, não me lembro, eu tinha cerca de 2 anos. Sei que meus verdadeiros pais foram privados de seus direitos por roubo. Você sabe como são as coisas. Eles têm um grande passado criminoso. Eu não soube dos detalhes até me tornar adulta, ambos já estavam mortos. Tive medo de herdar o espírito aventureiro deles, mas não sou assim de jeito nenhum, explicou Alicia. Eu não sei nada sobre meus pais, não tinha contatos nem meios de descobrir. Não me importa. Eles não estavam mortos quando me levaram para o orfanato. Tinha 2 anos, provavelmente eram alcoólatras ou drogados. Eles são eles e eu sou eu. Prefiro pensar que não tenho pais. Os genes não decidem nada, é um indivíduo quem deve decidir por si mesmo, porque tem alma.
De uma coisa estou certa: não abandonaria meu filho, mesmo que minha vida estivesse um caos, e faria o possível para que as crianças fossem felizes. Afinal, sei o que é ser órfão. Quando dei um soco na cara daquele chefe arrogante, acabei pegando 15 dias de prisão. Depois disso, fiquei praticamente sem casa. Tenho um apartamento, mas não posso me dar ao luxo de renová-lo. Eu saía com um grupo de motociclistas, e foi nesse período que machuquei a perna. Você a costurou, não foi? Perguntou ela. Andrés confirmou. Lembrei-me de você. E então aconteceu algo muito estranho. Salvei um homem de ser atacado por alguns caras. Eles levaram tudo o que ele tinha e começaram a espancá-lo. Eu intervim. Não gosto de pessoas ricas, que a maioria é escória e feia. Mas espancar brutalmente um homem que já deu tudo é demais. Comecei a lutar, a gritar como uma louca, e os caras recuaram. Ajudei o homem, e ele me pediu para levá-lo para casa. Resulta que ele morava em uma mansão no centro, e agora sou dona de uma dessas mansões de luxo. Pode acreditar? Ele se apegou a mim, tirou-me da cena motociclista, arranjou-me um emprego em um escritório e me ensinou muitas coisas. Era como uma empresa familiar, embora as pessoas que trabalhassem lá não fossem parentes, éramos como uma família. Foi a primeira vez que me senti em casa. Ele não tinha filhos, então legou toda a fortuna para mim. Inventou a história de que eu era sua filha, mas depois admitiu que mentiu. Mesmo assim, se apegou a mim, e eu a ele. No entanto, quando o salvei, ele estava na fase final do câncer. Ele viveu muito tempo, quase 4 anos, e me deu sua empresa. Disse que não queria deixar nada para parentes distantes, já que sua esposa e filho já eram falecidos. Ele não tinha medo disso, disse que iria se encontrar com eles. Foi aterrorizante, doloroso e simplesmente assustador. Foi a primeira vez que vi a morte com meus próprios olhos. Seu único sobrinho, filho da meia-irmã, Pedro, veio ao funeral. Ele se apaixonou por mim à primeira vista, e começamos a viver juntos. Ele diz que não sabe nada sobre a empresa e não está interessado. Pedro é um artista, e eu ajudei a fundar sua própria escola de arte. Sei que para você, um homem que não conhece Pedro é o principal suspeito. Deve pensar que ele está me envenenando, mas não, ele me ama e não está interessado em ter uma empresa. Já estamos casados, e tudo o que temos é compartilhado. Andrés balançou a cabeça. Alicia, você está apaixonada. É confuso, mas pensemos racionalmente. Pode ser que ele não esteja interessado na sua empresa, mas todo mundo precisa de dinheiro. Ele tem tudo, diz que é feliz comigo, compartilhei tudo com ele quando nos casamos. No mesmo dia em que você ficou doente, Pedro te levou ao psiquiatra. Por quê? Sintomas como esses podem ser muitas coisas, pode ser um tumor, algo ruim em seu corpo. Você deveria ter ido ao médico. Por que ele te levou ao psiquiatra? Não sei, disse Alicia. Ele diz que procurou os sintomas na internet. Andrés balançou a cabeça. Isso é tolice. Não se pode procurar doenças na internet, e não é preciso. É impossível encontrar seu diagnóstico apenas pelos sintomas. Esses artigos são escritos por amadores, e o diagnóstico é feito com base não apenas nos sintomas, mas também no estado geral e nos antecedentes do paciente. Você sabe que há casos em que um paciente tem todos os sinais de um ataque cardíaco, mas começa a dizer que leu esses artigos e concluiu por si mesmo. Na era da plena disponibilidade de informações, as pessoas deixaram de perceber que para fazer um diagnóstico é preciso estudar por 8 anos para se tornar médico. 8 anos. O que é isso? Um grito da alma. Os pacientes vêm o tempo todo e inventam doenças. A xícara de chá já estava vazia, e lá fora estava escuro como breu. Sinto muito. Só queria dizer que o diagnóstico é algo mais complicado do que procurar na internet. E tendo em vista que há médicos como Sérgio? Perguntou Alicia. Andrés estava confuso. Gostaria de acreditar que não há tantos assim. Além disso, ele tem algum conhecimento, poderia ser um bom cirurgião se quisesse, mas não quer. Infelizmente, suspirou Alicia. O que vou fazer? Pedro quer me levar para casa, e agora estou com medo.
Não lhe conte sobre suas suspeitas, não lhe diga que encontraram drogas em seu sangue. Diga a ele que os médicos não perceberam, fizeram um sistema e te deixaram ir. Eu te darei o diagnóstico mais trivial: excesso de trabalho. Por que você está me tratando assim? Nem deveria estar em sua sala. Escrevi que você tinha uma possível luxação, contusões e te deixei aqui, não sei porquê. Quando pulei no rio atrás de você, senti que era responsável por você estar viva. Se você estivesse mentalmente enferma, eu a teria enviado para o Dr. David, o psiquiatra, imediatamente. Ele é um excelente psiquiatra. Quanto ao seu marido, procure por drogas. Se não encontrar nenhuma, verifique tudo. Traga a água em uma garrafa e não tire a comida. Vamos verificar a água, mas a comida será mais difícil de ocultar. Não descarte a possibilidade de que algo esteja acontecendo com você. Vou pedir ao laboratório para fazer os exames forenses eu mesmo. Se ele for culpado, o que eu acredito que seja, insistirá para que você volte ao psiquiatra, aí vamos prendê-lo. No dia seguinte, Pedro chegou ao hospital, como era de se esperar. Resultou ser um homem de aspecto muito desagradável, magro, moreno, com penetrantes olhos verdes e um semblante diabólico. Ele apertou a mão de Andrés e agradeceu sinceramente por ter salvado sua amada esposa. Onde você estava quando ela foi pular da ponte? Perguntou Andrés. Comecei a chamar uma ambulância e ela desapareceu enquanto digitava os números. Virei-me, e ela já não estava lá, respondeu Pedro. Andrés olhou e pensou: não acredito nisso. Mas tudo o que ele disse foi: cuide dela. Quando Alicia partiu com seu recém-marido, Andrés ficou sozinho em seu escritório. Suas mãos tremiam, e ele estava preocupado com ela como se não fosse apenas uma paciente, mas sim uma parente. Que estranho, há apenas alguns dias eles se conheceram, e ele estava comovido. A história de Alicia sobre o orfanato e o desafio de se adaptar ao mundo moderno tocou. Andrés poderia ter crescido em condições semelhantes, e ele não teria sido médico. Então, talvez, à noite, os pensamentos se acumulassem em sua mente. Andrés caminhava em direção à saída quando uma jovem enfermeira o chamou. Senhor Andrés, queria dizer que estou feliz por você. Todos estávamos tão preocupados que a família de Angélica pudesse processá-lo. Sinto me intrometer, mas queria dizer que gostamos de você e desejamos trabalhar contigo. A garota, de cabelos negros, parecia uma cigana, mas de pele clara e nariz pequeno e afilado. Tinha 28 anos, era divorciada e trabalhava com Andrés há um ano. Ele havia percebido olhares longos dela antes, mas nunca prestou atenção. Obrigado, Júlia. Não posso dizer que estou feliz. Não há nada para se alegrar, uma garota morreu, mas a situação era muito ambígua. Mesmo sendo pequena, havia esperança. Eu estive em seu túmulo. É difícil, disse Andrés. Ele havia passado pelo cemitério de manhã e não pôde conter as lágrimas. Colocou flores em seu túmulo e pediu perdão. As últimas palavras de Angélica ainda ecoavam em seus ouvidos. Tenho certeza de que não vai doer, Andrés. Ele balançou a cabeça e sorriu. Não se iludiu, ela morreu em silêncio, sem recuperar a consciência. Se fosse a doença que a estava matando, seria uma agonia. Andrés compreendeu tudo com a mente. Os médicos não são onipotentes, mas essa compreensão não tornou as coisas mais fáceis. Passou uma semana sonhando com Angélica à noite, às vezes pensando em Alicia, com medo de que ela fosse levada de volta ao hospital envenenada. As preocupações ficaram em segundo plano. Andrés se forçou a sair de seu estado apático e agir. Realizou uma operação importante que salvou a vida de outra garota. Por uma ironia incompreensível, a criança também se chamava Angélica e tinha 7 anos. Após um terrível acidente, no qual o padrasto da criança morreu esmagado, Andrés a recolheu em pedaços. Tudo recaiu sobre seus ombros. Era o turno da noite, e Júlia ajudou na operação, já que a enfermeira do bloco cirúrgico estava de licença por doença naquele dia. Ela e Andrés fizeram um ótimo trabalho e estavam sentados na sala de residentes. Agora, Andrés estava quase certo de que Júlia gostava dele, ela o olhava como um ídolo, como um deus, sem se cansar de admirá-lo. Senhor Andrés, há uma garota que quer vê-lo. Diz que se chama Alicia, disse de repente Júlia.
Andrés se levantou de um salto de seu assento e correu para o balcão. Já estava escuro lá fora. Alicia estava parada à porta, muito bem vestida, maquiada, com saltos. A trouxe. Pedro insistiu para que eu tomasse seu chá de ervas. Não acreditei, para ser honesta. Mas depois desse chá, minha letargia voltou, minha confusão. Ele mantém seu escritório trancado e não me deixa entrar. Está escondendo algo. Estou com medo. Além disso, ele me levou novamente a um psiquiatra e começou a me convencer de que estou doente. Eles insistem que eu vá para a cama e faça uma avaliação completa, disse Alicia. Andrés balançou a cabeça. Você ficará aqui comigo. De manhã, pedirei ao técnico do laboratório que analise. Agora, também tirarei sangue. Andrés levou Alicia para a sala de residentes, onde Júlia os aguardava. Vamos tirar sangue da veia, disse Andrés a Júlia. Ela lançou um olhar frustrado para Andrés e levou Alicia para o consultório. Quando ficaram sozinhos, Júlia cuidadosamente colocou a agulha no braço de Alicia e começou a encher a seringa. Vocês dois estão se vendo? Perguntou Alicia de repente. Ela riu. Não, claro que não. Ele acabou de me salvar. Sou casada, na verdade. Meu marido pode estar tentando me matar. Alicia suspirou com tristeza. Júlia terminou de tirar sangue e segurou um algodão sobre a mão de Alicia. Você gosta dele? Perguntou Alicia. A enfermeira de cabelos negros, enrubescida, respondeu. Gosto, mas não desse jeito. Não sou sua rival, respondeu Alicia, piscando um olho, deixando Júlia completamente envergonhada. Desculpe, estou dizendo besteiras. Não conte a ele que perguntei, concordou. Alicia deu umas palmadinhas no ombro da tímida enfermeira. Logo, Andrés entrou e levou Alicia para o quarto. Está tocando, disse Alicia, mostrando a Andrés o telefone que exibia uma chamada de Pedro. Não atenda. Você será internada no hospital. Você ligará de volta de manhã, senão ele te obrigará a sair. Vamos garantir que não haja drogas no chá, disse Andrés. Alicia concordou e colocou o telefone sobre a mesa. Ela deitou na cama e se cobriu com uma manta. Uma lágrima caiu de seus olhos. Pela primeira vez na minha vida, conheci um homem que eu poderia amar. Confiei nele de todo o coração. Se ele quisesse me matar ou me enviar para longe, nunca mais confiaria nas pessoas, disse amargamente. Que tola eu sou. É como dizer que caí da bicicleta e nunca mais vou andar nela. A questão é que essa não é a sua bicicleta. Simplesmente não é boa, você sabe. Você encontrará uma boa bicicleta e a usará por toda a vida, e será feliz. Todo mundo passa por bicicletas ruins na vida, consolou Andrés. Alicia sorriu entre lágrimas. E você tem uma bicicleta? Perguntou. Andrés negou com a cabeça. Por enquanto, sou pedestre. Minha bicicleta se chamava Teresa. Estivemos juntos por 8 anos, e depois nos separamos. Ela não queria ter um filho comigo. Sua carreira era mais importante para ela. Ela abortou para se tornar atriz em um teatro luxuoso em outra cidade. Ouvi dizer que agora ela está fazendo testes. É uma bicicleta muito ruim, não voltarei a andar nela, brincou Andrés. Alicia riu e disse, não me ocorreria. Eu chamei a minha cachorra de Teresa e continuo em frente. E você continuará também. Terá um gato careca ou 2 e será feliz. Andrés sorriu. Como você sabia que eu amo gatos carecas? Eu não sabia, é que eu também amo. Está bem, vá dormir, descobriremos de manhã. Porém, foi quase impossível fazer Alicia dormir. Ela disse que estava com fome, e meia hora depois, ambos estavam comendo pizza no quarto dos residentes, rindo. Júlia podia ouvir através da parede enquanto estava no posto de enfermeiras, ressentida por não ter sido chamada. Estava com ciúmes. Claro, estava perdidamente apaixonada por Andrés. Por volta das 10 da manhã, Andrés entrou no quarto de Alicia. Tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim, anunciou. Alicia sorriu. Não, uma é ruim e não tenho certeza da segunda. A ruim primeiro, disse Andrés.
Há psicotrópicos na garrafa, também há psicotrópicos no sangue. Além disso, você está grávida, revelou. Alicia estreitou os olhos e levou as mãos ao estômago. Como estou grávida se meu marido estava tentando se livrar de mim? Andrés não entendia. Realmente importa? Você realmente quer ter um bebê com esse cretino? Sua esposa abortou apenas para se tornar uma atriz popular, e essa garota parece que vai ter um filho com um homem que tentou envenená-la. As provas mostrarão, mas acho que ficará bem. Não há como ter certeza até o exame. Você realmente quer ter um bebê? Claro que quero. Sempre disse que não importam os genes, respondeu Alicia. Andrés assentiu. Devo chamar a polícia? Alicia concordou. Primeiro, ligaram para Pedro e disseram que Alicia estava no hospital. Andrés o acompanhou até o quarto de Alicia e mostrou os resultados dos exames. O que isso significa? Não entendo, exclamou Pedro, fingindo estar preocupado com sua esposa. Você a envenenou. Colocou algo em seu chá e a fez beber. Você costumava envenená-la, por isso começou a alucinar e pulou da ponte, acusou Andrés. Pedro se levantou indignado. Você não sabe de nada? Como você se atreve a me acusar, Alicia? Vamos embora, insistiu, cruzando os braços sobre o peito. Era pelo dinheiro, não é? Doeu que a herança não fosse para você. Você era o parente mais próximo, tudo deveria ter sido seu, continuou Andrés. Pedro apertou os punhos. Você está louco. Andrés arrancou a mala das mãos de Pedro e começou a procurar. Devolve. O que está acontecendo? Gritou Pedro. As pílulas foram encontradas em um segundo. Aposto que é exatamente o que havia no chá e no sangue dela, falou Andrés. Pedro ficou imóvel, confuso, parecendo um adolescente assustado. Sim, dei um remédio para acalmá-la. Ela era uma psicopata, batia em todo mundo, admitiu Andrés. Pedro balançou a cabeça. É um medicamento com receita, causa alucinações. Não é um sedativo. Por que não teve medo de envenenar a garota? Pedro perdeu a paciência. Não me importa. Você não pode provar nada. Ela ficou com a herança injustamente. Os parentes herdam, mas ela não era ninguém para o meu tio. Não me surpreenderia se ela tivesse mandado aqueles canalhas o roubar apenas para ela o salvar. Ela é uma trapaceira. Não é a única. Querido, eu sou seu legítimo marido, e metade da fortuna é minha de qualquer maneira, disse Pedro com desdém. Nesse momento, policiais saíram de trás da porta lateral do escritório, esperando para falar. De acordo com a lei, o que é herdado antes do casamento não é divisível, principalmente porque você vai cair, amigo. Mãos nas costas. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser será usado contra você nos tribunais, acredite, disse um dos policiais. Alicia observou enquanto levavam seu marido. Quero o divórcio, disse com tristeza. Nunca pensei que diria isso 2 semanas depois do casamento. Andrés sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Você sabes, tenho um bom amigo que posso apresentar. Ele se chama Arturo e também é médico. Estudamos juntos. Ele é um cara muito sério, divorciado como eu. Molesta-me que ele tenha 2 filhos de seu primeiro casamento. Um momento, que filhos, que Arturo? Dê-me um respiro. O Pedro nem mesmo saiu do prédio ainda, expressou Alicia. Andrés se levantou. Bem, o almoço está chegando. Vou te manter aqui um pouco mais. Precisamos limpar o seu sangue para minimizar o dano ao feto. Comprarei vitaminas para você. Sei o que você precisa. Estarei de plantão hoje. Não vou para casa esta noite, questionou Alicia. Não, esta noite não. Como vou pedir uma pizza então? Andrés riu. Essa garota tem um apetite saudável e é completamente desinibida. Por que não consigo imaginá-la em um relacionamento? Passou por tantos testes, mas ela não me atrai de forma alguma como mulher. Andrés chegou a pensar que algo estava errado com ele. Enquanto Alicia estava internada, falaram muito sobre pais, genes e parentesco. Andrés decidiu ajudá-la e descobrir quem eram seus pais.
procurou um profissional e pagou pela informação. Quando Alicia já tinha saído e ido para casa, Júlia ainda estava no hospital. Ainda temos o número da senhora Alicia? Perguntou Andrés a Júlia. Ele entrou voando na sala das enfermeiras e assustou a todas que estavam de plantão. Claro, suspirou Júlia com tristeza, indo buscar a documentação. Andrés se colocou atrás dela como um cometa. Assim que encontrou o cartão de Alicia, Andrés o arrancou de suas mãos e digitou o número da garota. Júlia já tinha saído e não ouviu a conversa. Vem aqui, é urgente, disse ao telefone. Quando Alicia chegou, Andrés já tinha impresso todos os papéis. Não te disse que meus pais também foram para a cadeia. Quando cumpriu a pena, minha mãe tentou me encontrar, mas já me tinham dado para adoção. A meu pai deram uma pena maior, o acusaram de vários crimes. Ele assumiu a culpa, e minha mãe foi cúmplice. Sabe, eles não roubavam apenas para eles. Minha mãe salvou o filho do vizinho, roubou dinheiro para uma operação. Agora ele tem muitos anos a mais que eu. Não sei por que roubaram depois, provavelmente queriam uma vida decente. Os dois eram do orfanato, jovens e inexperientes, por isso foram pegos. Teu pai ainda está na prisão? Não, meu pai morreu, mas antes disso, minha mãe costumava visitá-lo o tempo todo. Sabe que deixam as esposas na prisão com seus maridos, não é? Tem uma sala de visitas separada. Mamãe deu à luz uma menina, mas entrou em coma depois do parto e ficou assim algumas semanas, depois morreu. A menina, minha própria irmã, foi entregue a um orfanato e deram a ela outro nome. Chama-se Alicia. Andrés se emocionou ao dizer. Você é minha irmã. Alicia também chorou. Abraçaram-se e soluçaram por cerca de 10 minutos, aflitos pelos pais e por não terem sabido um do outro. Deus, és meu irmão, disse Alicia. Sentaram-se na cama do quarto de residentes, de mãos dadas. Quando Júlia entrou, chamou Andrés e murmurou, com licença. Júlia estava com ansiedade e ressentimento nos olhos. Ela estava com ciúmes ao pensar que tinham uma aventura, mas Alicia a deteve e disse que acabavam de descobrir que eram irmãos. Ao sair, Alicia olhou para Andrés com ironia e falou, espero que perceba que ela está apaixonada por você. Andrés concordou, e embora resmungasse, no dia seguinte convidou Júlia para sair. Seu romance começou, e embora não esquecessem Alicia, de vez em quando saíam juntos para distrair a futura mãe dos tristes pensamentos de solidão. Depois do parto, Andrés levou Alicia do hospital. Quando Alicia perguntou sobre o casamento com Júlia, Andrés disse que estavam dispostos a esperar até que ela se acostumasse a ser mãe. Alicia deu à luz um menino, enfrentando complicações devido aos problemas ginecológicos herdados de sua mãe. Andrés doou sangue durante o parto, e após uma operação, disseram a Alicia que agora era uma mulher saudável e poderia dar à luz novamente em alguns meses. Andrés e Júlia celebraram um grande casamento. A vida nos apresenta momentos de surpresa, revelação e adversidade, mas também nos oferece a oportunidade de encontrar esperança e felicidade em lugares inesperados. Lembremo-nos de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a união familiar e a compreensão podem ser a luz que ilumina nosso caminho. Que esta história nos inspire a valorizar nossos relacionamentos, a buscar a verdade por trás dos desafios e a encontrar a força para enfrentar o futuro com esperança, amor e gratidão. Se o vídeo foi do seu agrado, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum de nossos vídeos.